Resurrection Sunday morning. Essa é a manhã da ressurreição. One of the greatest acts of God on the earth. Dos maiores atos de Deus sobre a terra. Where God conquered death on this earth. Onde Deus conquistou a morte na terra. You know, Dr. Monroe said when purpose is not known, abuse is inevitable. O Dr. Miles Monroe disse: quando o propósito não é conhecido, o abuso é inevitável. Everything that was created by the hands of God was good. Tudo aquilo que foi criado pelas mãos de Deus é bom. He even made the mosquitoes. Ele fez também os mosquitos. And the bugs. E os insetos. Everything has a purpose. Tudo tem um propósito. But when we don't know the purpose, quando nós não sabemos o propósito, we become afraid. Nós nos tornamos, nós ficamos com medo. Resurrection Sunday, o domingo da ressurreição, came upon this earth, veio para essa terra, to give us the original purpose of why death was created. Veio para mostrar qual é o verdadeiro propósito pelo qual a morte foi criada. Today I want to attempt to eliminate the fear that we have of death. E nessa manhã eu vou tentar tirar o medo que nós temos da morte. Because Jesus came and he conquered death. Porque Jesus veio e conquistou a morte. And he conquered it for every one of us. E conquistou isso para cada um de nós. But yet, so many times we are afraid to even pass by the cemetery. Mas muitas vezes nós temos medo até de passar na frente do cemitério. Sometimes we are afraid to go to the funerals. Às vezes nós temos medo de ir a funerais. Because it seems as though the fear of death is still upon us. Porque ainda existe um medo da morte sobre nós. In Colossians chapter 1 and verse 22, Colossenses 1:22, the scripture is very clear. As escrituras são muito claras. And Paul has documented for us E Paulo documentou para nós the purpose of death. O propósito da morte. It reads, e aí eu vou ler aqui. But now he has reconciled you by Christ's body. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, to present you holy, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante os santos. That means separated unto the use of God. E isso significa que você é separado para o uso de Deus. Without blemish and free from accusation. Sem culpa e livre de acusação. When you and I think about this short journey that we have on this planet, quando nós pensamos sobre a pequena jornada que nós temos aqui nesse planeta, when we think about our own mortality, quando nós pensamos sobre a nossa própria mortalidade, it often makes us wonder about an afterlife. Isso nos faz muitas vezes pensar sobre o que vem depois da vida. It takes us in the area of the quantum physics area. Isso nos leva para a área da física quântica. We wonder about the afterlife. Nós ficamos especulando sobre o que vem depois da morte. But every great leader, mas todo grande líder, are not only aware of the end of their life on the earth, ele não só não está preocupado com o fim da vida da sua vida na terra, but they have always made calculated plans for their departure. Mas ele sempre faz planos para a sua partida. We are going to all leave one day. Porque todos nós vamos partir um dia. And Jesus knew that he came to fulfill an assignment and then leave. Porque Jesus sabia que ele veio para cumprir um propósito, uma missão e depois partir. So he lived a life of legacy. Então ele viveu um legado na sua vida. He lived a life of succession. Ele viveu uma vida para fazer uma sucessão. And he left a legacy for every one of us. E ele deixou um legado para cada um de nós. Have you seen the movie The Terminator? Vocês já viram o filme O Exterminador do Futuro? He is being decapitated. Ele estava sendo decapitado, destroyed, destruído. But then he rises up. Mas quando ele levanta de novo, and he says, I will be back. Ele fala, eu vou voltar. Jesus made the same statement. Jesus falou a mesma coisa. He says, I go to prepare a place for you. Eu vou para preparar um lugar para vocês. And I will come back again. Mas eu vou voltar de novo. Jesus disse, I will be back. I'll be back. Eu vou voltar. And Arnold Schwarzenegger copied his words. E o Arnold Schwarzenegger copiou as suas palavras. Genesis chapter 2. Gênesis capítulo 2, and verse 17. It says, the Lord God commanded the man. Deus ordenou ao homem. And then God said. E Deus falou. It was God who said.
Foi Deus que falou. For in the day that you eat of this fruit, No dia em que você comer dessa fruta, you shall surely die. você certamente So in morrerá. other words, death was really created by God. Então, em outras palavras, a morte foi realmente criada por Deus. But the death that God created was a good death. Mas a morte que Deus criou foi uma boa morte. But somehow or the other in our planet, Mas de alguma forma, aqui no nosso planeta, a sting got on the inside of death. um veneno entrou dentro da morte. And Jesus came to remove the sting. Uma mancha entrou dentro da morte. E Jesus veio para retirar essa mancha. Death was born in the garden A morte nasceu no jardim, by the spoken words of God. pelas palavras de Deus. But death also died in another garden. Mas a morte também morreu em outro jardim. He created death Ele criou a morte, because he knew the future of man. porque ele sabia o futuro do homem. And he needed something that will kill death. Ele sabia que alguma coisa ia matar aquilo. He needed something that will destroy death and Satan. E ele enviou alguma coisa depois que iria matar a morte e Satanás. There are two types of death. Existem dois tipos de morte. There is a spiritual death. Uma morte espiritual, That is when we are separated from God. onde nós somos separados de Deus. And so we need salvation to be reconnected with God. E aí nós precisamos da salvação para nos reconectar com Deus. And this is where Jesus came. É aí que Jesus veio. Then there is a physical death Então existe uma morte física, where our spirit is separated from our physical body. onde o nosso espírito é separado do nosso corpo. And in this death, E nessa we need morte, resurrection. nós precisamos de ressurreição. So let's talk a little bit about the body Então vamos falar um pouco sobre o corpo and the need for resurrection. e a necessidade de ressurreição. I have a medical doctor translating for me. Eu tenho um médico aqui me traduzindo. If I am wrong, don't say anything. Se eu errar alguma coisa, não conta para eles não. There are dormant or sleeping cancer cells Existem células cancerígenas adormecidas within every one of our em bodies. todos os corpos de todas as pessoas. But we don't have cancer. Mas nós não temos câncer. The original purpose of cancer O propósito original do câncer is to assist death. é para ajudar a morte. You see, cancer cell is only supposed to be turned on after a person dies. As células cancerígenas, elas foram feitas para serem ligadas apenas quando a pessoa morresse, So it can prepare the body for the resurrection. que é para preparar o corpo para a ressurreição. Listen to me carefully. Escute para mim com atenção. The resurrection is absolutely necessary. A ressurreição é absolutamente necessária. You and I are living in the wrong body. Nós estamos vivendo num corpo errado. We are living in a body that is full of diseases. Nós estamos vivendo num corpo cheio de doenças, Is affected by time. que é afetado pelo tempo. But God wants us to be in a body Mas Deus nos quer num corpo that is not affected by time or space. que não seja afetado nem pelo tempo, nem pelo espaço. And that's why this morning is so important. É por isso que essa manhã é tão importante, Because we need a resurrection. porque nós precisamos de ressurreição. We also have dead cells in our body. Nós também temos células mortas no nosso corpo. But we are not dead, as you can see. Mas nós não estamos mortos, como você pode ver. Built within every human body É construído em todo o corpo humano. are genes that are used for birth. Existem genes usados para nascimento. There are genes that are programmed to bring our body to an end. São genes que são programados para trazer o nosso corpo para um fim. But there are some genes in us Mas existem alguns genes em nós that are sitting there que estão lá, and waiting for the trumpet sound. que estão esperando pelo som da trombeta, And these are genes of metamorphosis. que são genes de metamorfose. It needs the resurrection. Precisa de uma ressurreição. It sits in there and it waits. Eles estão lá sentadinhos esperando, Because it wants to move our body from mortality to immortality. porque eles vão transformar o nosso corpo de mortal para imortal. Every part of our being is ready. Todas as partes do nosso corpo estão prontas And we are waiting for a resurrection. e estão esperando por uma ressurreição. There are some cells that we call the apoptosis cells. Existem algumas células que nós chamamos células de apoptose. They're in every one of us. Existem em todos nós. They're in every one of us. Existem em todos nós. But they need permission from an environment. Mas ele precisa de uma permissão de um ambiente. It needs a signal to begin the process of death.
Ele precisa de um sinal para iniciar o processo da morte. We call this epigenetics. Isso é epigenética, nós chamamos isso. It cannot do anything Não pode fazer nada unless it gets permission. a não ser que a morte permita. Jesus knew that his body had these cells. Jesus sabia que o seu corpo tinha essas células. So when his assignment was finished, Então quando a sua missão terminou, he commanded those cells ele ordenou aquelas células to be activated. que elas fossem ativas. In John chapter 10 Em João capítulo and verse 10, 17, no capítulo 17, we see very clearly nós podemos ver isso claramente. Jesus was in full control Que Jesus estava no controle total of his body and his assignment. da sua missão e do seu corpo. He said, the reason my Father loves me A razão pelo qual meu Pai me ama, is because I lay down my life porque eu entreguei a minha vida and I pick it up back again. e eu vou pegar ela de volta. No one can take my life from me, Ninguém pode tirar a minha vida but de I mim, lay it down when I am ready. mas eu vou entregar ela quando eu estiver pronto. I remember in 2014, Eu me lembro em 2014, Dr. Monroe was telling us goodbye. Dr. Miles Monroe estava nos dando tchau. He told us that I am finished. Ele falou para nós: eu My terminei, assignment is finished. minha missão terminou, It is your turn now. agora é a sua vez. Every great leader knows when their time has come. Todo grande líder sabe quando o seu tempo acabou. You must know when your time has come Você precisa saber quando o seu tempo vai acabar and begin to make your preparation e precisa fazer uma preparação so you can leave a legacy on the earth. para você deixar um legado na terra. Why is that so important to us? E por que isso é tão importante para nós? Why did God put it inside of every living thing? Por que Deus colocou isso dentro de todos os seres vivos? Because he knew that everything that has fallen must rise again. Porque ele sabia que tudo aquilo que morresse iria ressuscitar de novo. Without the resurrection, Sem a ressurreição, we will never have a true immortal body. sem a ressurreição nós nunca vamos ter um verdadeiro corpo imortal. Yet death is the most feared moment in our lives. Mas a morte é o momento mais temido da nossa vida. And the reason why is because we are uncertain about what comes after. E isso acontece porque nós não sabemos exatamente o que vai acontecer depois. But we have a promise. Mas nós temos uma promessa. We must believe this. Nós precisamos We acreditar must nisso. believe the entire book. Nós precisamos acreditar no livro todo. Jesus is the truth. Jesus é a verdade. And he has come to return to us the original truth. E ele quer trazer de volta para nós a verdadeira The verdade. fear of death has driven man. E se The fear of death has driven man to seek ways to cheat death. então, o medo da morte tem levado o homem a achar meios de trapacear a morte. We have created new medicine. Nós inventamos novos remédios. We exercise more. Nós fazemos mais We exercício. go into diets. Nós fazemos dieta. We're experimenting into stem cells. Nós tentamos células tronco. We are doing research in genetics and DNA. Nós fazemos pesquisa na genética e no DNA. We are even creating our own philosophies and religious belief. E nós também criamos nossas próprias filosofias e religiões e crenças. All because we want to calm the fear of death. Tudo porque nós queremos acabar com o medo da morte. We even made a movie called Frankenstein Nós também fizemos um filme que se chama to Frankenstein, show that we are here to live forever. que mostra que nós estávamos aqui para viver para sempre. Somehow we know that we are going to live forever. De alguma forma nós sabemos que nós vamos viver para sempre. Death is inevitable. A morte é inevitável. It will happen. Vai acontecer. It shall happen. Tem que acontecer. We cannot escape it. Nós não podemos escapar. So we might as well prepare for it. Então nós temos que estar preparados para In isso. Hebrews chapter 9 and verse 27, Em Hebreus 9, 27, it says that we have an appointment with death. diz que nós temos um encontro com a morte. And after this death is our judgment. E depois dessa morte teria um julgamento. There are genes in the human body Existem genes no corpo humano that are programmed to stay alive in us que estão programados para permanecerem vivos em nós between 2 to 4 days entre 2 e 4 dias when a person dies. depois que nós morremos. This is after you die. Isso significa que depois que você morreu, These genes remain alive in us between 2 to 4 days. que esses genes continuam vivos em nós de 2 a 4 dias. Jesus knew this Jesus sabia disso, because he made the body.
Porque ele fez o corpo. Are you hearing what I'm saying? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? So he had an assignment. Então ele tinha uma missão. He had to go down into the bowels of hell. Então ele tinha que ir lá na profundeza do inferno. He had to get the keys of death. Ele tinha que pegar as chaves da morte. And he had a limited time Mas ele tinha um tempo limitado. because he left his body up there. Porque ele deixou o corpo lá, em cima. And it is being kept alive by these genes. E que estava sendo processado pelos seus genes. But he had 2 to 4 days. Mas ele tinha de 2 a 4 dias. And he finished the assignment Para terminar a missão. in 3 days. Ele terminou em 3 He dias. got back to his body E voltou para o seu corpo. that was kept alive, Que se manteve vivo. that was kept from decontamination Ele se manteve longe da contaminação. because of these cells. Por causa dessas células. He was the true reincarnation. Ele é a verdadeira reencarnação. He came back into the body, Ele voltou para o seu próprio corpo. carnal meal flesh. O corpo carnal de carne. To reincarnate Para reencarnar. means to get back into the same flesh. Isso significa voltar para a mesma carne. God has always designed the body Deus sempre desenhou o corpo with the potential of living again. com o potencial de viver de novo. Our body is estimated Nosso corpo é estimado to be valued at over $45 million today, que a valer mais ou menos 45 milhões de dólares hoje. according to data genetics in the Wired magazine. Isso é de acordo com uma revista de genética. You are a multi-millionaire Você é um milionário imortal, without any clothes. sem nenhuma roupa. Touch your neighbor and say, hello, multi-millionaire. Toca a pessoa do seu lado e fala assim: oi, bom dia. Come on, participate. You were born millionaires. Vocês são milionários dos ossos. God does not live in anything that is cheap. Deus não vive em nada que é barato. The Holy Spirit calls you the temple of the Holy E o Spirit. Espírito Santo chama você de templo do Espírito Santo. You are not cheap. Você não é barato. This is why God had to send his son Isso foi por isso que Deus mandou o seu filho, to pay a big price, para pagar um grande preço, because you are not cheap. porque você não é barato. Say, I am not cheap. Repete: eu não sou barato. Shout it and say, I am not cheap. Repita alto: eu não sou barato. I am a multi-millionaire. Eu sou um milionário imortal. Now, Christ had to die. Jesus tinha que morrer. The only problem is that he could not die O único problema é que ele não podia morrer, because he didn't have any sin. porque ele não tinha nenhum pecado. He needed sin to die. Ele precisava de um pecado para And morrer. so God had a dilemma on the earth. Então Deus o colocou na terra. Jesus needed to die Jesus precisava morrer so that he can conquer death para poder conquistar a morte for every one of us. para todos nós. But he had no sin. Mas ele não tinha pecado. So what he did Então o que ele fez? was he came to all of us. Ele veio para todos nós. He collected all of our sins Ele pegou todos os nossos and he put it pecados upon himself. e ele colocou sobre And ele. now death was activated. E aí a morte foi ativada. Remember, the sin was upon him, Se lembra, o pecado estava sobre but ele, it was never in him. mas nunca dentro dele. And so death came Então a morte veio and took him. e pegou ele. Apoptosis cells was activated. As células de apoptose foram ativadas. And the process of the killing of death began. E o processo de matar a morte começou. The problem is that the sins that death used up all of its power O problema é que os pecados da morte usaram todo o seu poder to kill Jesus para matar Jesus. was not his sin. Mas ele não tinha pecado. So death died that day Então a morte morreu aquele dia. and it lose its sting. E ele perdeu essa mancha. It lose its sting Ele perdeu essa mancha. because it used up its strength, its energy and its power. E ele foi usado para trazer poder, energia e força To kill sin. para matar o pecado. But it was not in Jesus. Mas ele não estava em Jesus. Death is like a honeybee. A morte é como uma abelha. It's flying around buzzing. Ele fica voando em volta de nós. But the sting was removed. Mas a mancha foi retirada. It's buzzing around and we are still afraid. Ela continua à nossa volta, mas ela tem medo. But we cannot be stung again. Mas ela não vai poder se tornar forte de novo. The death that God created A morte que Deus criou was the death without the sting.
é uma morte sem ferrão. That is the death that resurrects us. Essa é uma morte que nos ressuscita. That's the death that we need. Essa é a morte que nós precisamos. That's the death that Jesus came today to do. Essa é a morte que Jesus veio hoje e fez. God was using death Deus usa a morte, to kill death by removing the sting. matando a morte, tirando o ferrão. And the worst thing that death can do to anyone E a pior coisa que a morte pode fazer para qualquer um who believes in Jesus que acredita em Jesus is to kill them. é matar ele. Why? Por quê? Death can only kill you once. Porque a morte só pode te matar uma vez. It is appointed unto us once to die, Isso é permitido que nós morramos apenas uma vez. and after that is the judgment. Depois disso vem um julgamento. The whole purpose of death, O todo propósito da morte, without the sting, sem esse ferrão, sem esse ferrão, is to change mortality into immortality. é de transformar a mortalidade em imortalidade. If it has a sting, Se você tem ferrão, it will keep you dead forever. isso vai te manter morto para sempre. But the death without the sting Mas essa morte, sem esse ferrão, sem essa mancha, is the death that we need essa é a morte que nós precisamos for the resurrection. para a ressurreição. Jesus was and is Jesus era e é the incarnation of God. a encarnação de Deus. Today we face death, Hoje nós enfrentamos a morte, but it doesn't have any sting. mas ele não tem um ferrão. So you might as well welcome it when it's come, Então você pode permitir que ela venha, because it is necessary. porque ela é necessária. Jesus rose from the dead this day, Jesus levantou dos mortos neste dia, and he has removed the sting of death. mas ele tirou esse poder da morte, esse ferrão Today da he morte. wants to resurrect you. Hoje ele quer ressuscitar você. He wants to resurrect your finances. Ele quer ressuscitar as suas finanças. He wants to resurrect your health. Ele quer ressuscitar a sua saúde. He wants to resurrect your marriage. Ele quer ressuscitar o seu casamento. Are you ready for that resurrection? Você está pronto para essa ressurreição? Are you ready for that resurrection? Você está pronto para essa ressurreição? Last night as I was asleep, Ontem à noite, quando eu estava dormindo, I was awakened up, both me and my wife, eu acordei, eu e minha esposa. and we just could not go back to sleep. Nós ficamos sem sono, perdemos o sono. And I began to hear the Lord speak. E eu comecei a escutar Deus falar He says that there were people that were going to be here this morning que haveriam pessoas aqui hoje, nessa manhã, that are dealing with anxiety. que estavam lidando com ansiedade. And sometimes it is so bad that you have difficulty breathing. Alguns com tanta ansiedade, com dificuldade até de respirar. And I picked it up last night. Então eu peguei ontem à noite. I have some news for you. Eu tenho novidades para You você. are already healed Você já está curado by the resurrection power of God. pelo poder da ressurreição de Deus. The Lord showed me that there would be a man in this service E Deus me mostrou que iria haver um homem nesse serviço, who has nesse culto, major problem with their right arm. que tinha um problema com o seu braço direito. I got up feeling numb, Ele sente o braço dormente. and God said, I'm going to heal that arm today. Que Deus falou, eu vou curar esse braço hoje. When my sleep is taken away, Quando o meu sono ele foi embora, it is because God is healing someone else with sleeping disorder. foi porque Deus estava curando algumas outras pessoas com o problema de Are you insônia. ready for that healing? Você está pronto para sentir isso? Are you ready for that healing? Você está pronto para essa cura? I want you to put your hands on your body. Eu quero que você coloque a mão no seu corpo. Wherever it is afflicted. Em qualquer parte que você esteja com alguma doença. If it's on your knees, put it on your knees. Se é no seu joelho, coloque no seu joelho. Yesterday in the garden, E ontem, Friday, sexta no jardim, me and Dr. Juliet was there praying for those that were sick. nós estávamos orando, eu e o Dr. Juliano, pelas pessoas que estavam doentes. Everyone that had back problems Todos que tinham dor nas costas were instantly healed. foram curados instantaneamente. So there is an anointing today to remove back problems. Então existe uma unção hoje para retirar esses problemas das costas, da There were many coluna. that came with pains throughout their arms and their legs Muitas pessoas com dores nas articulações, nos braços e nas pernas, and in their knees. e nos joelhos. And we saw miracles in the garden. E nós vimos milagres no jardim. The Holy Spirit is here right now. O Espírito Santo está aqui The agora. Holy Spirit is here right now. Play softly on the keyboard. Pessoal do louvor, por favor. I'm going to pray for you, and then I'm going to give the microphone back. Eu vou orar por vocês. Father, in the e name vou- of Jesus, Pai, em nome de Jesus, we command every shoulder pain. nós ordenamos agora todo tipo de We dor, command every stomach pain, todo tipo de dor no estômago, every joint pain. toda dor nas Go out articulações. of the people right now. Sai agora das pessoas. Migraine be healed.
Dor de cabeça seja In the curada. name of Jesus. Em nome de Jesus. Sleeping disorder be healed. Insônia seja curado. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Anxiety, Ansiedade. I command you, Eu ordeno, by the power of the resurrected Lord, pelo poder da go ressurreição de out of the Deus. people now. Sai agora Go das out of them pessoas. right now. Sai das mentes agora. Be healed Seja curado. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. I want you to, as you remain sitting, I want you to check your body. Mesmo sentados, eu quero que vocês chequem nos seus corpos. If the pain has left your arm, your head, your leg, Se your você back, foi curado de alguma dor nas costas, nos braços, I want you to stand to your feet. eu quero que você fique de pé. The Bible says we overcome by the blood of the Lamb A palavra de Deus diz que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro and by the word of our testimony. e pelas palavras do nosso testemunho. The reason why I take testimonies A razão pela qual eu pego testemunhos, is because it seals your healing. porque isso sela a fé de vocês. Okay, I just see one person. Eu só consigo ver uma pessoa. That means the rest of you still have the problem. Isso significa que alguns de vocês ainda têm problema. Amen. Amém? Amen. Amém? If you still have pains in your body, I want you to stand to your feet. E se você ainda tem dor no seu corpo, por favor, fique de pé. If you still have pains in your body, I want you to stand to the feet. Eu quero que vocês fiquem de pé. Se você está Aleluia. sentindo alguma coisa, fique de pé, por favor. Come over here. Tell us what happened. Conte para nós o que aconteceu. Pode falar. O meu braço já tem mais de uma semana que eu acordo de madrugada, ele dormente. Até mesmo quando eu vou na academia, no trabalho. Ele realmente, como se eu estivesse dormindo no meu braço. E às vezes não consigo mexer. Amen. This was this hand. So you, the man with the right hand, you kept me up awake last night. Você foi a pessoa pela qual eu acordei a noite passada. I am so happy for you. Eu estou muito feliz por você. Seal this healing right now. Cele essa cura agora. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. What happened here? I'm going to go quickly. What happened? O que está acontecendo? Tem uma dor na coluna crônica. Go now in Jesus' name. Go in Jesus' name. Move Pode se movimentar. slowly. Yesterday we saw miracles after miracles. Ontem à Father, noite nós vimos muitos heal milagres. in Jesus' name. Seja curado em nome de Jesus. In Jesus' name. Is there anything that he could check to see? How would he know? No. No? When he goes to the doctor, check to call you. Amen? Amen. What happened here? Heal in Jesus' name. Go out of his body. Heal in Jesus' name. What happened here? Eu tô com os rins dilatados devido a um câncer. E aí foi uma série de complicações. E tô tendo problema nos rins. Would you come, hon? Yeah. Hallelujah. It's going to go today. Isso vai embora hoje. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. We've been seeing this condition healed throughout this trip. Hallelujah. I'm just going to take my time with a few of you. Amen. Eu vou usar o meu tempo um pouquinho com alguns de vocês. Hallelujah. Put your hands in the stomach. Yeah? Põe as mãos no estômago dela, sobre a barriga dela. Keep praying. Mantenha orando. Those of you that have pains in your body, just lift your hand. Pains, shoulder. Dor nos Is the pain still there? Is the pain still there? Continua com dor? Continua. Put your hands in it. Põe a mão. Go now in Jesus' name. Sai Check em it for nome de me. Jesus. Check it for me. Come. What is that? Yeah, a little bit. Hallelujah. I want everything go. Eu quero que tudo vá now. embora. Go. Check it. Check it. Pode checar. Go now in Jesus' name. Pode If checar. you praise. Melhor. Better.
What is better? 100%? Yeah. 100%? Gloria a Dios. Give God praise. Amen. Glória a Deus. Yeah? Glorifique a Deus. What happened there? Qual que é o seu problema? Você está de pé? Back. Back pain? Come up front quickly so I can pray. Come quickly. Those of you that wants to be prayed for. Put it back again. In Jesus' name. Heal nome de in Jesus, seja Jesus' curado. name. Heal in Jesus' name. What happened here? Você tem o quê? Oh. Yeah. And you, sometimes he lose the breath, Perde oxygen. That's the one. Ele é o que me acordou à noite. You kept me up awake all night last night. Você me manteve acordado a noite inteira, a noite passada. The Lord showed me you will never have that problem again. Você nunca mais vai ter esse problema de novo. Go in Jesus' Sai, name. em nome de Jesus. Go in Jesus' name. Breathe in. Pode respirar fundo. You will never have this problem again. Você nunca mais vai ter esse problema de novo. God spoke to me about you last night, Deus falou comigo sobre você a noite and He passada. spoke to me about the man out here. Amen. Come quickly up front. Come quickly. I only got like 4 minutes. I want to pray with you quickly. What happened here? O que acontece? Qual o problema? Tem câncer abdominal. Has a cancer in Yeah. Peritoneal cancer. Heal in Jesus' name. Go out of this body. We command the cancer die at the roots in Jesus' name. Is there any discomfort he feels Você sente algum desconforto? when he has this condition? Pouco? Yes, a little bit. Yeah. Tell him to check now and Pode see if there's palpar, any checar se discomfort. sente alguma coisa. Não. Okay. Seal it now in the name of Jesus. Heal in Jesus' name. I was telling him to come up front so I could do it quickly. As pessoas que querem oração, algumas pessoas podem vir aqui à What happened frente. here? Yeah. Is the pain there now? Yeah? Go now. Go in Jesus' name. Anxiety, go in Jesus' name. Check your leg. Is there any pain? No. No pain? No pain? So he who heals your leg heals the anxiety. You will never have problem with anxiety again. In Jesus' name. Heal, heal, heal. Fire in Jesus. Fire, 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 fire. Fire in Jesus' name. Heal in Jesus' name. Heal in Jesus' name. Heal, heal, heal. Fire, burn it out right now. Heal in Jesus' name. Heal in Jesus' name. Fire, 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 fire. Burn it up right now. Burn it up right now. Burn it up right now. In the name of Jesus. Fire, burn it up right now. Burn it up right now in the name of Jesus. Fire, burn it up right. Fire in Jesus' name. In the name of Jesus, we bless you. Put your hands on your head. Be healed in Jesus' name. Amen. Amen. Sejam curados todos em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Uma salva de palmas bem forte.